Meu nome é Isadora. Hoje tenho 21 anos e decidi contar tudo o que vivi, porque sinto que carregar esse segredo sozinha está me consumindo por dentro. Por muito tempo eu calei, mas a verdade precisa ser dita, mesmo que muitos não acreditem. Essa história envolve minha mãe, meu pai e principalmente uma mulher que destruiu a nossa família com inveja, feitiçaria e maldade. Minha mãe se chamava Lourdes, uma mulher doce, batalhadora e cheia de vida. Ela conheceu meu pai, Elias, ainda no tempo da escola. Os dois se apaixonaram cedo, construíram juntos uma vida e formaram uma família linda. Eu e meu irmão caçula, Tiago, éramos a prova do amor deles. Vivíamos momentos simples, mas cheios de carinho. Só que no meio dessa história havia uma sombra, minha tia Fabiana. Na verdade, Fabiana era prima de minha mãe, mas desde muito jovem demonstrava uma inveja doentia dela. Enquanto minha mãe sempre foi carismática, admirada e cercada de amigos, Fabiana era o oposto. Amarga, retraída e sempre com aquele olhar que misturava rancor e desejo. Ela era apaixonada por meu pai desde a época de escola e nunca aceitou que ele tivesse escolhido minha mãe em vez dela. Durante anos, Fabiana fez pequenas tentativas de se aproximar de meu pai, mas ele sempre a tratava como parente distante, sem dar abertura. Eu, ainda criança, percebia o desconforto da minha mãe quando Fabiana aparecia nas reuniões de família. O tempo foi passando, mas aquela inveja crescia dentro dela como um veneno. Até que um dia, tudo mudou. Foi numa tarde de domingo. Eu devia ter uns 13 anos na época. Fabiana apareceu na nossa casa com um sorriso estranho e um bolo nas mãos. Disse que tinha feito especialmente para minha mãe, como forma de agradecimento por sempre ter sido tão generosa com ela. Minha mãe, ingênua e sempre de coração aberto, aceitou o presente sem desconfiar de nada. Sentamos todos à mesa e ela foi a primeira a provar. Naquele momento nada aconteceu, mas dias depois, minha mãe começou a reclamar de dores estranhas no corpo. No início parecia apenas uma gripe forte, mas os sintomas foram piorando. Ela sentia fraqueza constante, não tinha apetite e começou a emagrecer de forma assustadora. Levamos minha mãe a médicos renomados, fizemos exames de todos os tipos, mas ninguém descobria o que havia de errado. Cada diagnóstico era inconclusivo. Enquanto isso, ela definhava diante dos nossos olhos. Perdeu tanto peso que parecia só pele e osso sobre a cama. Eu me lembro do rosto dela, com os dentes sempre aparentes de tanta magreza, e do olhar que pedia socorro sem conseguir falar. Durante todo esse período, Fabiana se aproximou ainda mais da nossa família. Ia quase todos os dias em casa, dizendo que queria ajudar. Mas no fundo, ela aproveitava a fragilidade da situação para ganhar espaço, principalmente com meu pai. Eu via os olhares dela, o jeito disfarçado de tocar o braço dele e sentia uma raiva que me consumia. Minha mãe lutou durante meses, sofreu em silêncio, sem nunca acusar ninguém, até que depois de tanto sofrimento, ela faleceu. Foi o dia mais triste da minha vida. Eu tinha apenas 15 anos, mas senti como se tivesse envelhecido de repente. O vazio que ficou em casa era insuportável. 2 semanas após o enterro, o que eu mais temia aconteceu. Fabiana já estava dentro da nossa casa, cuidando das tarefas, se aproximando de meu irmão e principalmente do meu pai. Ele, como que enfeitiçado, passou a vê-la de outra forma. Pouco tempo depois, Fabiana já estava assumindo o lugar da minha mãe. Eu não aceitava aquela situação, não conseguia olhar para ela sem sentir ódio. Meu pai dizia que eu estava exagerando, que Fabiana só queria ajudar, que eu devia respeitar. Mas no fundo, eu sabia que tinha algo errado, algo além do que os olhos podiam ver. Foi então que, desesperada, procurei ajuda em um terreiro. Contei toda a história para a mãe de santo e ela me ouviu atentamente. Depois de jogar os búzios, ela me revelou a verdade. Minha mãe havia sido vítima de um trabalho de feitiçaria.
O bolo que Fabiana trouxe estava carregado de maldade, preparado para adoecer minha mãe até a morte. E logo após isso, Fabiana fez uma amarração para prender meu pai a ela. Eu tremi da cabeça aos pés ao ouvir aquilo. Tudo fazia sentido. O olhar vazio da minha mãe antes de partir, a forma estranha como meu pai havia se apaixonado por Fabiana logo após a morte, e a obsessão dela por nossa família desde a juventude. Contei tudo para o meu pai, mas ele não acreditou. Disse que eu estava sendo influenciada por superstições, que precisava esquecer isso e seguir em frente. Mas eu não conseguia. A dor era grande demais para simplesmente calar. Pouco tempo depois, decidi sair de casa. Fui morar com minha avó materna, que me apoiou e cuidou de mim. Eu ainda era nova, mas não suportava viver sob o mesmo teto que Fabiana. Ela havia roubado tudo de nós. A saúde da minha mãe, a felicidade da nossa família e até mesmo a alma do meu pai. Hoje, já adulta, olhando para trás, percebo como o mal pode se esconder atrás de pequenos gestos, como um bolo oferecido com um sorriso falso. O que parecia apenas inveja comum se transformou em destruição completa. Minha mãe morreu de uma forma cruel e lenta, sem que ninguém pudesse ajudá-la. E meu pai continua ao lado de Fabiana, como se nada tivesse acontecido. Para mim, é como se ele estivesse cego, preso a algo que vai além do entendimento humano. Esse é o meu relato, a história que nunca consegui esquecer e que ainda me atormenta nos sonhos. Talvez muitos não acreditem, mas eu sei o que vi, o que vivi e o que descobri. Minha mãe não morreu por acaso. Ela foi vítima de um feitiço maligno, de uma inveja que atravessou anos e se transformou em tragédia. Meu nome é Cláudio, e o que vou narrar aqui não é uma simples história para assustar ou para entreter. É um relato real, vivido de perto, que marcou minha juventude e me assombra até hoje. Não conto isso para ganhar atenção, mas sim porque acredito que certas coisas não devem ser esquecidas. Talvez alguém que escute consiga entender melhor do que eu o que aconteceu naquela noite fatídica, quando vi com meus próprios olhos um amigo de infância selar seu destino em uma encruzilhada, debochando do que não entendia. Eu cresci em uma cidade pequena do interior, cercada de ruas de terra, casas antigas e vizinhos que se conheciam pelo nome. Naquele tempo, o bairro tinha um certo ar de inocência, mas também um peso estranho, como se o passado nunca tivesse nos abandonado de verdade. Nossos avós falavam de almas penadas, de promessas feitas e não cumpridas, de lugares onde não se devia passar a noite. E entre esses lugares, as encruzilhadas eram citadas com mais frequência. Ali, diziam, os vivos e os mortos se encontravam, e até os que nunca pertenceram a este mundo vinham cobrar aquilo que lhes era oferecido. Meu amigo, de quem vou falar, se chamava Edivaldo. Ele era um jovem de aparência comum, mas com um comportamento que desde cedo chamava a atenção. Enquanto muitos de nós respeitávamos nossos pais, escutávamos conselhos e evitávamos problemas, Edivaldo parecia sempre querer ir pelo caminho contrário. Ele não tinha paciência para ordens, ria dos mais velhos, não se importava em humilhar colegas e buscava confusão sempre que podia. Sua mãe vivia chorando, pedindo a Deus que o protegesse. E o pai, um homem simples e trabalhador, dizia repetidamente que um destino ruim esperava por ele se não mudasse de atitude. Lembro-me de quando tínhamos cerca de 15 anos. Enquanto eu me esforçava para ajudar em casa e estudar, Edivaldo já passava as tardes vagando pelas ruas, arrumando brigas e zombando dos mais pobres ou mais frágeis. Não havia compaixão em suas palavras, apenas um prazer estranho em ferir os outros. Ele não acreditava em nada, nem em Deus, nem no diabo, nem nas histórias que nos eram contadas sobre respeito ao que é sagrado. Para ele, tudo era motivo de riso e desafio.
Naquela noite que nunca vou esquecer, tínhamos ido juntos a uma festa que acontecia em um sítio afastado da cidade. O evento era animado, com música alta, bebida farta e jovens dançando até tarde. Edivaldo, como sempre, bebia muito e zombava de tudo. Eu, por minha vez, apenas acompanhava, tentando evitar que algo pior acontecesse. Era meu amigo desde a infância, apesar de todos os defeitos, e eu ainda tinha uma esperança de que ele mudasse com o tempo. Quando a festa acabou, decidimos voltar a pé, pois a estrada de terra nos levaria direto até nossas casas. O caminho era escuro, iluminado apenas pela lua e pelas lanternas que alguns ainda carregavam. Conforme nos afastávamos do sítio, os sons da festa iam se perdendo, dando lugar ao silêncio da noite, quebrado apenas pelo canto distante de alguns animais noturnos. Foi então, em uma encruzilhada de 4 caminhos, que vimos algo que chamou a atenção de todos. No meio da estrada, sobre o chão de terra batida, havia uma oferenda. Uma garrafa de cachaça aberta, um prato de barro com farofa e pedaços de carne, algumas velas queimando e moedas espalhadas em volta. Eu conhecia bem aquele tipo de cena. Desde criança, via as pessoas comentando sobre trabalhos deixados nas encruzilhadas. Diziam que era coisa séria, feita para entidades que não se devia perturbar. Minha avó sempre me avisou: nunca encoste, nunca zombe, apenas passe de lado e siga o caminho. Eu, ao ver aquilo, senti um calafrio percorrer minha espinha. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se algo invisível nos observasse do escuro. Instintivamente afastei o olhar e fiz menção de continuar andando. Mas Edivaldo, claro, não pensava da mesma forma. Ele parou diante da oferenda, riu alto e disse: "Vejam só, o jantar está servido, até bebida tem. Quem será o idiota que acredita nessas besteiras?" Todos ficaram em silêncio. Eu me aproximei e falei baixo, pedindo para irmos embora. Disse a ele que não mexesse, que aquilo não era brincadeira. Mas Edivaldo apenas gargalhou. Com um gesto rápido, pegou o prato de barro e começou a comer a farofa, enfiando as mãos no alimento como se fosse um banquete. Depois pegou a garrafa, ergueu-a como se brindasse com alguém invisível e deu um gole longo. Naquele instante, juro que senti a temperatura cair. O vento soprou de repente, apagando uma das velas. Uma sensação de terror me tomou, mas Edivaldo não parecia sentir nada, além de prazer em debochar. Ele ainda cuspiu no chão e disse: "Isso é comida de morto, né? Pois agora é minha. Que venham me cobrar se forem capazes." Aquilo me gelou por dentro. Eu sabia que ele havia ido longe demais. Peguei seu braço e tentei puxá-lo, mas ele estava rindo fora de si, como se tivesse vencido algum tipo de desafio. Conseguimos finalmente continuar o caminho, mas a partir daquele momento, nada mais foi igual. Nos dias que se seguiram, Edivaldo começou a mudar. A princípio, pensei que fosse apenas ressaca ou o efeito do álcool daquela noite. Mas logo percebi que havia algo mais sombrio acontecendo. Ele começou a ter crises repentinas de fúria, gritava sozinho nas ruas, dizia ouvir vozes que ninguém mais escutava. Às vezes, ficava horas olhando para o nada, murmurando palavras sem sentido. Sua aparência também mudou. Olhos fundos, pele pálida, uma aura de loucura que afastava até mesmo os que antes eram seus amigos de bebedeira. A cidade inteira comentava. Alguns diziam que ele tinha enlouquecido por conta do excesso de álcool. Outros acreditavam que era castigo divino, mas os mais velhos, aqueles que entendiam das coisas do além, afirmavam com certeza que ele havia mexido com o que não devia. E eu que estive lá, que vi o momento em que ele comeu a farofa e bebeu da cachaça, não tinha dúvidas de que esse era o verdadeiro motivo. Os meses passaram e Edivaldo só piorava. Andava pelas ruas descalço, rasgado, com os olhos arregalados e um sorriso perturbador. Muitas vezes gritava meu nome de longe, dizendo que eles estavam vindo buscá-lo, que a encruzilhada não o deixava em paz.
Uma noite, encontrei-o sentado no meio da praça, comendo terra, dizendo que era banquete de reis. Aquilo partiu meu coração e, ao mesmo tempo, me encheu de medo. Até que, de repente, ele desapareceu. Ninguém soube explicar. Um dia, ele estava vagando pelas ruas e, no outro, simplesmente sumiu. Procuraram por toda parte, matagal, rio, casas abandonadas. Nenhum sinal dele foi encontrado. Era como se tivesse sido engolido pela noite, levado pelas mesmas forças que ele ousou desafiar. Até hoje, muitos acreditam que Edivaldo morreu em algum canto distante, vítima da própria loucura. Mas eu sei, no fundo, que não foi isso. Ele foi cobrado. A oferenda não era dele, e o deboche teve um preço. A encruzilhada o chamou, e ele atendeu, mesmo sem perceber. E eu, que presenciei a cena, nunca mais fui o mesmo. Aprendi, da forma mais dolorosa possível, que existem coisas que não devemos tocar, por mais que não acreditemos nelas. O respeito não é apenas fé, é sobrevivência. O que aconteceu com Edivaldo é um exemplo claro de como o desrespeito às tradições espirituais pode ter consequências que vão além do que a razão pode explicar. Ele zombou, comeu e bebeu do que não lhe pertencia, como se fosse intocável. Mas ninguém é intocável diante do que é sagrado ou amaldiçoado. Essa história é um lembrete sombrio de que a arrogância pode ser a porta de entrada para a própria perdição. O caso de Lourdes mostra que o mal pode se disfarçar de afeto e que, em momentos de vulnerabilidade, uma família inteira pode ser destruída. Mais do que um relato pessoal, é um alerta sobre até onde o ser humano pode ir quando se entrega à inveja e à obsessão. Nos envie seu relato no e-mail na descrição. Até a próxima.